Namaskar. Eu saúdo a energia do universo que habita em mim, que habita em você. Eu sou Matheus Rocha e hoje vou conversar com vocês sobre a energia sexual, ligada dentro desse processo do yoga terapia, mais especificamente na visão das energias que fluem pelos chakras. Então, antes de tudo, é importante dizer que os chakras são centros energéticos. Eu gosto de comparar, né, trazer uma conversa um pouco mais didática. Cada órgão do nosso corpo tem uma função específica: o cérebro, o estômago, o coração, os pulmões. Cada órgão tem uma função específica e todos precisam um do outro, né? Eles funcionam em equipe. Eles vão fazendo, às vezes, por exemplo, vão pensar no coração e no pulmão. Sistema cardiorrespiratório, eles vão bombeando, mas aí o sangue bombeia e o pulmão automaticamente já faz a troca gasosa e essa energia vai pelo sangue circulando pelo corpo, que leva para os rins, que vai filtrar isso, que vai filtrar. Entendeu? Tá tudo num processo dinâmico. Um depende do outro e não tem aquela coisa, agora tá na hora desse ciclo aqui, pulmão, coração. Não, tá tudo funcionando junto, tudo ao mesmo tempo, assim como os chakras. Os chakras são energias que vão. O sangue é a energia, Kundalini, né? A Kundalini é a energia que a gente poderia comparar metaforicamente ao sangue. Por quê? Porque os órgãos eles vão ter uma função específica do sangue que vai circular pelo corpo inteiro. Assim como a energia Kundalini, ela vai fluir no seu corpo, da coluna, da base para o topo da sua cabeça, e nesse processo em que ela vai subindo, vai fluindo pelo seu corpo, ela vai cada chakra tendo uma função específica, assim como um órgão, né? O barulheiro aqui fora, não sei se vocês estão vendo, mas enfim. Então, quando nós estamos falando da energia sexual especificamente, vamos compreender uma coisa importante. A energia sexual, como a gente fala livremente assim, energia sexual, a gente pensa, raciocina como se fosse somente uma manifestação do nosso desejo sexual, né? O famoso tesão. E não é. Não é somente isso. A energia sexual é como se fosse a energia motriz, a energia que vai fazer fluir a nossa vida. Porque essa energia sexual, ela é grande parte canalizada pela mentalidade humana nesse momento na forma de energia sexual, né? Que pode ser você individualmente nos processos de masturbação, enfim, ou você com outra ou outras pessoas manifestando o toque e a troca desse fluido energético. Por quê? Isso descobrimos que promove muita dopamina, muita energia de prazer, né? Os neurotransmissores do nosso corpo, enquanto envolve a manifestação dessa energia para fora do seu corpo, promove um alto nível de dopamina, de energias de prazer. Então a gente acabou canalizando e entendendo a energia sexual dessa forma. Inclusive, vem aqui um grande parênteses, asterisco. O Neo-Tantra, eu vou falar sobre o Tantra. O Neo-Tantra, ele muitas vezes hoje, isso não é uma crítica às pessoas que fazem o Neo-Tantra, de forma alguma, mas muitas pessoas compreenderam como uma forma mais, mais fácil de ser percebida pelos outros, como massagem tântrica, essas formas de manifestação que, na verdade, elas estão querendo promover o prazer sexual e ficar e somente nesse ponto. O prazer sexual pelo prazer sexual não é tantra. Não é neotantra. O neotantra, o tantra em si é uma forma filosófica de você compreender a energia vital que por muitos é percebida como energia sexual, para você buscar a ascensão, a expansão da consciência. Só que muitas pessoas interpretaram o Tantra como energia sexual. Por quê? Porque a energia vital, ela tem grande parte de manifestação da energia sexual. A energia Kundalini, a energia que promove essa expansão de consciência, ela muitas das vezes é percebida como sexual. E o Neo Tantra, que é pegando as informações do passado, trazendo para o presente, né? Vão trazendo o Tantra como Neo, porque é novo, novo Tantra, que seria atualmente, com uma visão bem mais física e menos mental e emocional. É óbvio que aqui eu não estou falando de todos os profissionais e eu não estou falando de ninguém. Eu estou falando que muitas pessoas compreendem. Eu te pergunto, como que você compreende o Tantra? Se eu falar Tantra aqui agora, o que vem na sua cabeça?
É isso que eu tô querendo dizer. Muitas pessoas utilizaram da palavra tantra, utilizando o neo-tantra, para falar de massagens que são prazerosas. E o tantra e o neo-tantra não é isso. Tá? Eu fico até um pouco assim exaltado, por quê? Porque isso acaba obstruindo e bloqueando exatamente o tema dessa live, que é o que eu vou falar. Quando você começa a bloquear um conhecimento, um raciocínio, por conta de uma ideia que está sendo vinculada, veiculada por várias redes, por várias pessoas, vários profissionais, você acaba criando, sabe, o burro de carga que fica com aquela viseira ao lado para que ele não olhe para os lados e continue sempre com foco. Ou seja, o foco dessa ideia atualmente hoje é buscar o prazer, somente pelo prazer. É lógico que eu não estou falando de todos e eu não estou falando especificamente de um profissional. Vocês sabem, vocês já devem ter visto o que eu estou falando, né, para compreenderem isso tudo. Mas voltando aqui. Se a energia vital, a energia Kundalini, ela flui no sentido ascendente do primeiro chakra ao sétimo, e aqui eu vou levar em consideração somente os sete chakras. Eu vou até compartilhar uma imagem com vocês que vai falar sobre esse processo exato aqui que eu estou querendo dizer para vocês. Então, deem uma olhada, deixa eu colocar aqui tela cheia. Essa imagem que eu apresento aqui para vocês foi uma imagem que eu busquei na internet e ela de fato faz muito sentido. Não literalmente exatamente como está aqui, mas observem a imagem desse homem, desse corpo humano com os chakras e tem um tubo. Eu estou passando aqui o cursor, eu acho que dá para ver na gravação, mas isso como se fosse a representação da nossa coluna vertebral. Do primeiro chakra, que tem essa representação aqui, uma flor que tem quatro pétalas e um triângulo apontado para baixo, é a representação do Muladhara Chakra, o primeiro chakra, que é a morada da energia Kundalini. É como se fosse uma semente, é como se fosse o início da célula tronco. O início não, a célula tronco. Nesse espaço, nessa casa, nessa morada, nesse chakra, é onde tem a concentração maior dessa energia vital Kundalini. É ali que ela mora, representada didaticamente, metaforicamente, por uma serpente enroladinha. O primeiro chakra é como se nós tivéssemos uma serpente enorme, imensa, enroladinha, como se fosse um ovo, uma bolinha, nesse primeiro centro de força. E adivinha o que fala sobre esse chakra? Desejos. Desejos e vontades. Desejo não no sentido sexual de tesão, mas desejo no sentido de vontade. Para onde você quer? Agora eu te pergunto, inclusive, né? Para onde você quer? Onde você quer estar em 2026, em 2027, daqui a 5 anos, 2 anos? Esse desejo, essa vontade, ela nasce ali. Então, quando você tem um desejo, uma vontade, ela vai subir, ela é ascendente. Ela sai do primeiro chakra e vai passando para o segundo, onde tem a representação ali da palavra culpa, vai passar pelo terceiro, onde tem a vergonha, o quarto chakra na cor verde, que está escrito pesar, e vai subindo até o sétimo. Inclusive, nós temos lá no alto, no sexto chakra, entre os olhos, dá para ver que tem duas cabeças de serpente, uma laranja vermelha e a outra amarela. São as duas energias que nós temos. Por que que nós temos duas fontes energéticas? Porque a energia sexual, ela é polar. Ela é yin e yang, masculina, feminina. E isso aqui que eu tô falando, eu não tô falando de gênero, homem e mulher. Não é sobre isso. É sobre polaridades. Vou dar um exemplo. Lá embaixo, no seu primeiro chakra, quando tudo começou, você tem um desejo. Esse seu desejo, vamos supor que seja passar em um concurso público. Você tem um desejo de passar em um concurso público. Pronto, você tem um desejo. Aí eu te pergunto, ele é seu ou ele é da sua família? É do espaço? É do lugar que você mora? Porque muitas vezes o meu pai, minha pessoa que eu gosto, pode falar: meu filho, tem um concurso muito bom que vai sair o mês que vem, faça. Você vai perceber pelos benefícios que essa pessoa vai falar para você e você vai criar o desejo para fazer esse concurso. Se esse desejo não for seu, você está nutrindo com a sua energia vital o desejo do outro. Então, quando você tem o seu desejo, ele vai começar a passar por um degrau superior, que é o segundo chakra. Aí que vem a parte desse foco, dessa energia que eu estou falando aqui nessa live. Se eu tenho o desejo, independente de qual seja, e eu chego ali no segundo chakra, o segundo chakra, que é o quadril, onde está a representação da palavra culpa, que nós temos 6 pétalas.
né? A florzinha ali do segundo chakra tem 6 pétalas. Aquele chakra, o Swadhisthana chakra, o chakra do quadril, o chakra esplênico, esse chakra vibra na frequência do elemento água. Esse chakra, ele é a manifestação, é onde manifesta, vocês escutaram? Manifesta. A energia, ela nasce no primeiro chakra. A energia sexual, como eu disse, a energia que pode ser, eu gosto de trazer essa comparação como uma célula tronco. A célula tronco, para quem não sabe, é uma célula do nosso corpo que ela, por exemplo, quando você une espermatozoide com o óvulo e tem a formação junta, formou, criou o ser humano, você tem uma única célula que vai se transformar em todas as outras que você tem no seu corpo. Células do fígado, hepáticas, células cardíacas, célula dos intestinos, formar ossos, dentes, cabelos, tudo do seu corpo vai ser formado a partir dessa única célula, que vai se dividindo e vai se transformando metaforicamente no seu objetivo final, que no caso ali é o corpo humano que vai ser formado, né? Pensando nessa célula tronco. Agora imagina, você tem a célula tronco ali, metade, ou não vou falar em porcentagem, não vou quantificar não, mas uma energia, uma grande parte da energia da célula tronco que está no primeiro chakra, que é a Kundalini agora, ela vai se transformar em muita parte ali no segundo chakra, ela vai se manifestar na energia do desejo sexual. Por quê? Porque o desejo sexual é o prazer, né? Ele está muito conectado ao prazer, não literalmente ao prazer, mas ele está conectado ao prazer. E a gente acaba manifestando, como eu estou dizendo, no segundo chakra. Se você, entre aspas, e aqui dá para ver quase que literalmente, derrama essa energia no seu segundo chakra, você está desperdiçando, impedindo que essa serpente enorme e imensa cresça para os chakras superiores. Então você, entre aspas, gasta, libera, investe, canaliza grande parte da sua energia em um prazer, que pode ser momentâneo, que pode ser singular, que pode ser, enfim, é um ponto, é uma manifestação energética que você vai manifestar ali. Aí agora dá uma olhadinha ao lado direito a palavra culpa. Ali em cima, o título dessa imagem: Bloqueadores de energia dos chakras. O que importa aqui é falar do segundo chakra, porque os outros não estão 100% certos, não. Mas o segundo chakra do quadril está falando sobre culpa. E literalmente a culpa bloqueia, corta, impede, fecha o fluxo de energia para o terceiro chakra, que é onde está escrito vergonha. Então, se você bloqueia sua energia no segundo chakra, ela vai ficar ali. E aí ela vai entrar num círculo vicioso de ficar do primeiro chakra para o segundo. A energia fica estável, estável no sentido negativado, que é parada. Ela não flui mais para cima. É como se você tivesse uma plantinha, imagina uma plantinha, né? Um broto de feijão. Se você cortar a haste lá, desculpa, o topo dessa plantinha que está brotando, ela pode literalmente morrer. Se for uma outra árvore, como por exemplo jabuticaba, pitanga, se você cortar ali no alto, ela vai arrumar uma alternativa para continuar crescendo para cima. Só que serão pelos braços, pelas energias dos galhos. Então, você cortando aqui no alto é uma das formas que você encontra para fazer aquela energia ficar encorpada, alargada para as laterais e não vai mais ser tão ascendente. Ela perde aquele potencial daquele topo da árvore para crescer, né? Eu até me esqueci isso na biologia, eu gostava bastante dessa energia, desse conhecimento. Mas se você pensar como se fosse uma coluna vertebral, uma plantinha, se você cortar a base, o assoalho pélvico, o primeiro chakra, e o topo, que é o sétimo chakra, a planta, ela para de crescer tanto para baixo quanto para cima. Ela começa a crescer somente para os lados. E por que que eu estou falando isso? Metaforicamente, é como se você então buscasse rotas alternativas para buscar o que você deseja. No entanto, aqueles galhos que o ascendente que você cortou, os galhos que você deixou intactos, abertos para as laterais, eles vão continuar fazendo o trabalho deles, que é, no caso ali, a frequência do segundo chakra, que é a manifestação sexual. Não somente ela, claro, tá? Então você vai começar a ficar num looping naquela energia. Ela não sobe, ela não.
ela não deságua no sétimo chakra, ela não chega no ápice. Ela finaliza, entre aspas, ali. É óbvio que a energia vai encontrar alternativas para chegar lá no sétimo, é óbvio que vai. Mas tem como reverter isso na planta? Eu não sou biólogo, eu acredito que não. Mas se tiver, se você é biólogo ou conhece de plantas, agrônomo, enfim, ou uma pessoa comum que estuda isso, é possível? Você sabe se é? Se eu cortar o topo da raiz, se eu cortar o topo da plantinha e a raiz, ela consegue em algum momento recuperar e subir de novo e ter um crescimento igual era o anterior, de ter a poda? Porque energeticamente é possível. Energeticamente, e o que poda são esses textos que estão aqui na lateral, como a culpa, como o medo. Você pode perceber que são frequências baixas. Nunca vai ter ali amor, expansão da consciência, felicidade plena. Não é isso que bloqueia. O que bloqueia são emoções que nos cortam, que nos limitam. Ansiedade, medo, raiva, tristeza, depressão, entendeu? Baixa autoestima, baixo amor próprio. Por quê? Vamos pegar o baixo amor próprio. O baixo amor próprio, inclusive, manifesta lá no pesar, no quarto chakra, no coração. Se você, por exemplo, no seu coração tá com pesar ou tá se sentindo, por exemplo, o amor próprio lá embaixo, uma energia lá embaixo, você pode, inclusive, parar de ter esse fluxo interessante. E aí, pelo amor próprio, você não consegue mais sentir felicidade, que a felicidade está muito aqui, né? Alegria no quarto chakra, no pulmão, manifesta, inclusive somatiza tristeza. Então, ali naquela região, quando tem esse bloqueio energético, emocional, mental, eu começo a não deixar a minha energia da expansão da felicidade subir. Vou falar aqui brincando, né, eu sei que é redundante, mas é bem isso, subir para cima, porque lá em cima é o ponto onde tem o ápice, é onde você cocria, né? Então, o quarto chakra ali, onde está o pesar, e quais são as emoções que bloqueiam o quarto chakra? São muitas. A ansiedade, por exemplo, o pesar, como está escrito ali, as angústias, a mágoa, tudo isso bloqueia o nosso quarto chakra, a baixa de amor próprio. Então imagina que você não se ame. É lógico que eu estou falando às vezes em um momento. Imagina que o seu desejo era passar em um concurso e você não passou. E aí você perdeu um pouco daquela vontade imensa, aquela coisa, aquela empolgação de passar em um concurso. Fala muito do seu amor próprio. Então aquela energia se bloqueia, como se a serpente que subisse chegou ali, alguém cortou a cabeça, né? Cortou o topo. E aí ela fica ali enrolada, buscando formas de se recuperar e de trazer o prazer, porque a alegria, o prazer, a felicidade que vai te avançar, a gratidão. Então seu corpo fica buscando gratidão, felicidade em cada chakra que tem a ver com as emoções que bloqueiam cada um deles, né? O que bloqueia o coração? O que bloqueia o fígado? Uma alimentação, às vezes, rica em gordura saturada, vai bloquear o fígado, né? Tô falando aqui de uma maneira bem grosseira. O que que bloqueia o fígado energeticamente? Raiva. Então a gente vai se bloqueando. O fígado, por exemplo, está ligado à vergonha, que é o terceiro chakra ali, né? O medo, inclusive, o medo, a raiva bloqueiam o terceiro chakra, que é ali na região do estômago, acima do umbigo, uns 2 a 3 dedos. Então, olha como que isso faz sentido, né? Aqui eu tô falando da energia sexual. Só que a energia sexual, como foco que eu queria trazer, e eu já vou encerrando, é a culpa. Se você, por exemplo, culpa, eu tenho culpa por sentir prazer. Eu tenho culpa por ter casado e mil coisas, mil culpas. Pode ter a culpa religiosa, né? Existem culpas que vão acontecendo. Você quer manifestar alguma energia, algum desejo, alguma vontade, mas você não faz por culpa, por se sentir culpado. Ou até fez e se sentiu culpado. E às vezes você fez lá na adolescência, no início da manifestação primária da sua energia sexual, quando você aprendeu o que que era energia sexual. Aconteceu alguma situação que, inclusive, você pode ter sido vítima, você se culpa por ter acontecido tal situação. E tem vários outros fatores que vão falar, fatores socioeconômicos, sociais, religiosos.
Então, às vezes, você vai passar, pode ter passado por uma situação traumática que envolveu a energia sexual e você se sentiu culpado, se sentiu envergonhada, se sentiu ali de uma maneira em que você, naturalmente, pela sua mentalidade, criou um bloqueio. Então, sua energia tenta subir, ela não consegue. E aí você fica sem saber, gente, eu faço tudo certinho, eu trabalho, eu mando o meu currículo, eu faço tudo isso certinho e não consigo crescer. Por que que eu não cresço? Porque a energia sexual, que é a energia vital, né? Vou até falar agora a energia vital. A energia vital está subindo, ela encontra um bloqueio porque você está culpada. Às vezes é uma culpa mega simples, que simples assim, né? Não é tão simples assim. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa tem culpa por ir trabalhar e deixar o filho na escola. O filho é pequenininho, deixa o filho ali com a mãe, com a rede de apoio, e você vai trabalhar com culpa. Isso bloqueia sua energia, sua criatividade, sua nutrição. O segundo chakra é a mãe interior, bloqueia sua nutrição. Enfim, vê se faz sentido para vocês, se vocês querem que eu me aprofunde. E, inclusive, nós estamos fazendo um ciclo para cocriação, pensando nessas estruturas que eu falei aqui, bem voltada para a energia sexual, mas estamos fazendo um ciclo. Ele está todo gravado. E nós temos uma sessão em breve que vai falar exatamente sobre o quarto chakra, que é o do coração. Nós vamos falar sobre amor próprio, sobre a criança interior, enfim. Então, se você quer participar, o link está aqui na bio. E comenta se faz sentido para vocês, envia para quem pode se interessar por esse assunto. E eu vou começar a fazer uma série, essa é a parte um de uma série que eu vou falar sobre a energia sexual e sobre os processos de bloqueio que podem existir na nossa vida diante dessas energias. Espero que vocês tenham gostado e comenta, como eu disse. Um grande beijo, Namaskar. Eu saúdo a energia do universo que habita em mim, que habita em você.